God is good, amen. Antes de a gente começar com a palavra, eu queria passar um vídeo Before we start with the Word of God, I would like to go through a video do querido e amado pastor Luciano, from our friend Pastor Luciano lá do Camboja. from Cambodia. Ele vai dar uma mensagem He's going to give us to share with us a message. em tempos do filme, né? Som da Liberdade em português. Som da Liberdade em português. Som da Liberdade. Facing the movie that is on the cinema, Sound of Freedom. O pastor Luciano, para quem não sabe, For those who doesn't know, Pastor Luciano, lidera uma casa de resgate. he leads a house of rescuing. É um orfanato. It's like an orphanage Aonde a maioria das crianças where most of the kids foram abusadas sexualmente, were sexually abused sistematicamente, systematically. tá? Ele esteve aqui, não sei para quem teve a oportunidade de conhecê-lo quando ele esteve aqui. He was here. Some of you might have had the opportunity to meet him when he was in our church. E hoje, como igreja, And today, as church, nós somos participantes da obra lá no Camboja. we are also participating in this work in Cambodia. Amém? Eu tenho falado com o pastor Luciano quase que toda semana. I have been speaking with him almost every week, E ele ficou muito impactado com a nossa igreja. and he was really impacted with our church. Pela maneira como ele foi recebido He was impacted for the way he was received e abençoado nesse lugar. and Amém? blessed in this Eu place. quero Amen. passar um vídeo que ele mandou para vocês. So this is short video that he sent to you. A paz do Senhor, pastores, Leandro e Daniela e toda essa abençoada igreja saindo do Vale. Olha, estou fazendo esse vídeo aqui com as nossas crianças pastoreando. Alguns meses atrás nós passamos aí e depois nós fomos ao Brasil. E agora retornamos para o Camboja. Estou aqui com a minha família, com os nossos filhos cambojanos e nós gostaríamos de agradecer, pastoreando, o apoio e o carinho com que vocês nos receberam aí no Vale. Please say together, Pastor Leandro, Pastor Daniel, toda a igreja, muito obrigado por nos ajudar, nos amar, mesmo sem nos conhecer. Que Deus abençoe todos vocês. So the kids basically said, thank you, IBF Church, Pastor Daniela, Pastor Leandro, and the whole church for even not knowing us, blessing us here in Cambodia. Deus é bom, amém? God is good, amen. Uma das coisas mais tremendas que tem acontecido nas nossas vidas One of the most tremendous things that is happening in our lives é ver a fidelidade de Deus, is to see the loyalty of our Lord, o zelo the way He takes care e o cuidado dele nas nossas vidas. and His zeal in our lives. Nós somos privilegiados We are privileged de conhecer um ministério como esse aí. to get to know a ministry like this. Eu estou me preparando para uma viagem para lá I'm preparing to go there no ano que vem. next year. Vou levar alguns dos discípulos comigo I'm gonna bring some of the disciples with me, e vamos ver as meninas, se alguém quiser ir conhecer lá, and let's see if the women as well, if they want to get to know serão as well. muito bem-vindas. You will be always welcomed. Mas que desde já vocês coloquem esse ministério nas suas orações. But since now, please put this ministry in your prayers, Porque financeiramente você já tem abençoado, because financially you are already blessing them, mas eles precisam das nossas orações. but they need our prayers as well. Porque eles estão simplesmente, Eles estão saqueando o inferno, they are really taking away the hell, the devil, resgatando aqueles pequeninos lá e muitos mais que virão. rescuing those little ones and many more that will come. O pastor Luciano agora quer construir dentro da chácara deles lá Inside the area which they already have, Pastor Luciano wants to build um lugar de ensino, uma escola. a school, a place to teach. Porque não tem lugar cristão na capital da cidade. Não tem escola cristã. Because there is no Christian place inside the city. Então as crianças escutam a respeito do cristianismo
lá no orfanato. So the kids, they hear about the gospel in the orphanage, E aí eles vão para a escola. and then they go to school. E na escola eles recebem outras coisas. And at school, they receive something else. E já está conflitando. And it's already conflicting with them. Não somente na cabecinha deles, Not only in their heads, mas na escola também. but also at school. Porque como a pastora falou aqui, declarou hoje sobre os nossos pequeninos, Because as the Pastor Daniela declared today among our kids, lá também tem criança cheia do Espírito Santo. there is also a lot of kids full of the Holy Spirit there. Então como que você vai falar para uma criança cheia do Espírito Santo que Jesus não existe? So how can you say to a kid full of the Holy Spirit that Jesus does not As exist? crianças lá têm metralhado os professores e as crianças. They have been, let's say, literally shooting the kids with Jesus information. O que é bênção, mas a gente tem que ter sabedoria, amém? It's a blessing, but we have to have wisdom Então eu to creio handle. que a gente possa ser participante da construção dessa escola lá, So I believe we can be co-participants of building this school there para a honra e glória do Senhor Jesus. for the honor and glory of our Lord. Irmãos, eu quero dar um aviso I would like to give you an information que eu sempre faço nesse mês do ano. that I always do at this time of the year. No fim do ano, no fim do mês agora, At the end of the month now, o mundo celebra a morte. the world is celebrating death. Eu vejo muitas pessoas se fantasiando de morte, Many people using costumes of death, fantasiando até as crianças, even using the kids and putting the costume in the kids, celebrando teoricamente uma festa. celebrating theoretically a party. Irmãos, Brothers, o nosso Senhor veio para trazer vida, amém? the Lord came to bring life. Amen. A única vida que você pode celebrar a morte é a morte de Jesus na cruz. The only death that you can celebrate is the death of Jesus on the cross. É a única morte que tem que ser celebrada, It's the irmão. only one that can be celebrated. Amém? Amen. Nosso Senhor nos fez tão lindos. Our Lord made us so As nossas beautiful. crianças são lindas. Our children are beautiful. Não venha dizer para mim que eu tenho que pintar elas de morcego ou fazer umas coisas. Don't come and tell me that I need to put strange costumes on them. Então eu vou desafiar você. So I'm going to challenge you. Eu espero que você não participe I hope that you do not participate de nada dessa festa maldita. in any of this bad party. Se você participar, If you participate, se você envolver os seus filhos nisso, if you involve your kids in that, eu não tenho problema nenhum. I have no problem at all. Só não venha But please don't come pedir oração para mim depois. to ask for prayer later. Porque se você ensina o teu filho a cultivar isso, Because if you teach your children to cultivate that, não faz sentido você vir depois pedir ajuda para mim. it doesn't make to come here and ask for support later for É us. hora de nós nos posicionarmos. That's when we position ourselves. Ah, mas a escola... Não leva na escola, irmão. Fica em casa, você passa um tempo com teus filhos. If it's in school, you don't need to bring the kids to school. Stay home with them. Vocês estão entendendo? Do you understand? A coisa está ficando séria. The thing is really serious. Muitos são consagrados. Às vezes que nós consagramos aqui ao Deus Pai, Criador de todas as coisas. Many are consecrated like we have done here today to the Lord. Muitos consagram as crianças à morte. Many are consecrating their kids to death. E eu não quero isso para vocês. And I don't want that to you. Amém? Amen? Não quero ver post no Facebook e no Instagram. I don't want to see posts on Instagram or Facebook. Vocês sabem que eu olho o Facebook e o Instagram. And I know I see social media. I look at the social media. Além de eu olhar, Not only looking, eu tenho muitos olheiros. I have many people working with me. Many Ah. spies. Dá uma salva de palmas pela vida desses olheiros. Let's applaud the Lord. Esses olheiros têm que ser encorajados. Pastor, olha aqui, ó. My spies are everywhere and they're encouraged A to gente check. estava orando lá por essa família semana passada. Olha lá, eles estão lá no We were Halloween. praying for this family last week and now they are here celebrating. Então fica esperto, irmão. So Aliás, Take o care. único momento que eu vou deixar você abrir o seu celular durante o culto the only moment I allow you to open your cell phone during the é phone se você quiser fazer uma live e postar na sua mídia social is if you want to do a live or video and post in your social media como instrumento de evangelização. as an instrument of evangelization Para você mostrar a igreja linda que o papai nos deu aqui. to show this beautiful church that the Lord gave Para us você convidar outras pessoas para vir. for you to invite other people to come. Mas, gente, durante o culto, But during the service,
Não fique no WhatsApp. Do not stay on WhatsApp Não fique nas mídias sociais. or social media, Porque o Senhor está aqui, amém? because the Lord is here, amen? E Ele quer você totalmente para Ele. And He wants you fully for Him. Então vamos levantar em referência à palavra de Deus. So let's stand. Eu quero abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9, versículo 10. I would like to open the Word of God in the book of Acts, chapter 9, verse 10. Livro de Atos dos Apóstolos, Acts of the Apostles, capítulo 9, versículo 10. chapter 9, verse 10. Diz assim a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. The Word of the Lord says, E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Oh, glória. E o Senhor disse-lhe: Levanta e vai à rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para recuperar-se a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Glória a Deus. Glory to God. Podemos nos assentar, irmão. Now we may sit. Glória a Deus. Glory to God. É isso aí. A palavra de Deus é tão poderosa, irmão, The Word of God is so powerful que eu posso começar a pregar aqui e ficar até amanhã. that I may start to preach here today and stay until tomorrow. Eu estou cheio aqui do Espírito I'm Santo. full of the Holy Spirit. E eu quero que o que eu estou sentindo aqui agora, And- todos vocês venham sentir. And whatever I might be feeling here now, O you all sopro may do feel Espírito Santo the breath of the Holy Spirit na sua vida, in your life. em nome de In Jesus. Jesus' name. Meus queridos, My beloveds, você tem que ler esse capítulo depois. you gotta read this chapter later. Fala a respeito da conversão de Paulo, It talks about the conversion of Paul, o discípulo mais usado por Deus na época, the most used disciple by God at that para time, nos alcançar os gentios que éramos. to reach us who were Gentiles before. Então nós começamos lendo a palavra de Deus falando que havia um discípulo em
Damasco. So we start to read the word of God, and it says that there was a disciple at Damascus. Damasco é conhecida como a cidade mais antiga Damascus was known as the oldest city da história da humanidade. of the story of humanity. Irmãos, Brethren, se tinha um discípulo lá, if there was a disciple there, é porque tinha uma igreja. it's because there was a church. Vocês estão comigo? Are you with me? Aí você imagina que Paulo estava indo para Damasco So you can imagine that Paul was going to Damascus com a intenção with the intention de prender, to arrest, de perseguir to persecute, e de matar cristãos. and kill Christians. O primeiro mártir da igreja, The first martyr of the church, que foi Estevão, that was Stephen, morreu aos pés he died de Paulo. at the feet of Paul. Paulo foi até os líderes do farisaísmo, So Paul went to the Pharisees, aos leaders, fariseus, e pegou uma permissão, uma carta and he got a permission, a letter, que permitia a ele which allowed him perseguir, matar e prender legalmente os cristãos. to persecute, arrest, and kill legally the Christians. E aí ele está indo para Damasco para cumprir esse propósito. And there he is going to Damascus to fulfill this purpose. No meio do caminho, On the way to Damascus, eita irmão, Deus é bom demais. God is good. Irmãos, eu não sei quantos livramentos de morte nós já tivemos. I don't know how many people have been freed from death here already, Deus não nos permite saber but God does not allow us to know quantos livramentos de morte nós já tivemos, how irmãos. many people are really freed from death here. Mas de uma coisa eu sei, But one thing I know, foram muitos. there were many. Quantos se levantaram contra você How many were raised against e you? tentaram te aniquilar They tried to kill you de uma forma ou de outra. one way or another, Mas quando eles estavam no meio do caminho, but they were at the mid of the path. o Senhor entrou com provisão The Lord came with provision, e não deixou nada te and acontecer. He didn't Irmão. allow that anything would happen with you. Glória a Deus. Glory to God. Obrigado, Pai. Thank you, Lord. Então Paulo, que nessa época era somente chamado de Saulo, So Paul, which at that time was still called Saul, estava indo para Damasco para cumprir o propósito he dele. was going to Damascus to fulfill his purpose. Jesus aparece para ele Jesus then appears to him, e ele tem a visão. and he has the vision. Fica só escuta. He was only Não listening. quero falar muito a respeito de Paulo, I da don't want to talk much. conversão dele, I don't want to talk much about Paul and his conversion, porque é interessante você ler um pouco antes. because it's very interesting that you read it a little bit before. O Senhor fala para ele: The Lord tells him, Paulo, por que me persegues? Paul, why do you persecute me? E ele na hora, And at the same moment, ele reconhece a voz do he Senhor. recognizes the voice of the Lord. Irmãos, isso é tremendo. Brothers, this is tremendous. Abra os seus ouvidos espirituais Open your spiritual ears para você ouvir a voz do so Senhor. you may hear the voice of our Lord. Então o Senhor aparece para ele, na hora Paulo fica cego, a visão dele é fechada. So the Lord appears to him, and Paul's vision is closed, he cannot see. E o Senhor fala: olha, vá até essa casa. And the Lord says, go to this place. E Paulo fica lá. And Paul stays there. E o Senhor envia um discípulo daquela igreja de Damasco And the Lord sent a disciple from Damascus church para ir ter com Paulo. to go and be with Paul. Ananias fala: mas Senhor, Ananias says, but Lord, eu tenho ouvido o que esse homem tem feito. I've been hearing what this man is doing. Ele tem feito coisas He's terríveis been doing terrible things contra nós. against us. Aí o Senhor fala para ele: And the Lord says to him, Ananias, Ananias, vá, go, porque ele é um escolhido. because he's a chosen one. Eu quero usá-lo I want to use him poderosamente powerfully no meio do meu povo. in the midst of my people. E aí Elias vai, And then Ananias goes Ananias vai e ora por Paulo. and he prays for Paul. Na hora ele impõe as mãos sobre Paulo. At the moment he imposed his hands to Paul, A visão de Paulo é restaurada. Paul's vision is restored.
Paulo é batizado. Paul is baptized. Paulo é cheio do Espírito He's Santo. filled with the Holy Spirit. E depois daquilo, o que Paulo vai fazer? And after that, what is Paul going to do? Ele sai feito um doido pregando o evangelho, irmão. He goes like a crazy preaching the gospel. Isso foi This tremendo. was really tremendous. Mas o que eu quero falar com vocês But what I would like to tell you é que nós somos uma igreja. is that we are a church. E eu quero falar como que essa igreja nasceu mais uma vez. And I would like to tell you once more how this church born. Essa igreja nasceu, meus queridos. This church born, Nós éramos 4 ou 5 casais. we were 4 or 5 couples. Nós começamos muito pequenos. We were very little. Nós não sabíamos que ia ficar desse tamanho. We didn't know it would be that big now. Naquela época, At that time, nós tínhamos um desejo we had only one desire e uma preocupação. and one worry. O desejo era The desire was de termos um lugar para adorar a Deus. to have a place to worship the Lord. E a preocupação And the worry era se no momento do culto was if at the moment of the service, iria ter alguém conosco. there would be someone with us. Porque tinha o Luiz, There was Luis. que era a família dele era 4. Only his family were made of 4. Ele, a esposa e 2 filhos. Himself, the wife, and 2 sons. O dia que o Luiz não vinha no culto, When Luis was not coming to the service, metade da igreja faltava. half the church was gone. Você está entendendo o que eu estou falando? Do you understand what I'm saying? Depois chegou uma outra família que já eram 6. Then later came another family who was E of nós 6. louvávamos a Deus, glória a Deus. And we were always praising the Lord Eu for não that. preciso ficar mais de cima do Luiz para ele precisar vir toda We semana. don't need to only have Luis to push him to come every week. Eles podiam revezar. They could take turns. E Deus fez, irmãos. And the Lord has done, E brothers. como a Daniela, esposa do Jeffrey, acabou de falar, And as Dani, my wife, just said, a igreja tem crescido muito the church is growing a lot. para a honra e glória do Senhor For the Jesus. honor and glory of our E vai Lord Jesus. continuar crescendo. And it will continue growing. Porque essa igreja não é nossa. Because this church is not ours. Essa igreja é do Senhor Deus, It's Criador the de todas church as of our coisas. Lord, creator of everything. Amém? Amen. Dá uma salva de palmas. Applaud the Lord. E eu quero falar de algo que está no nosso coração para vocês. And I would like to tell you something that is in our hearts, Que está no coração nosso, meu e da pastora como cabeça da igreja. which is in my heart and the Está pastor's no heart. coração da liderança It's in the heart of our leadership e de todo o corpo de obreiros da igreja. and all our workers within the church. Para esse culto estar aqui pronto, For this service to be here, ready. muitos de nós estamos orando por esse culto desde quando o culto da semana passada terminou. Many of us are praying for this service since last service was finished last Muitos week. de nós chegaram muito cedo aqui hoje para preparar isso para vocês. Many of us arrived here very early to prepare this for you. Os líderes de louvor vêm de Alaim. Some of the worshipers are Acorda coming from cedo, Alain. muito cedo, no dia de folga, They wake up very early in their day of rest para estar aqui com vocês, dando o melhor. to be here with you, giving their best. Mas, há uns dias atrás, But a few days ago, eu ouvi algo que me preocupou I've heard something that made me worry e me entristeceu. and made me a little bit sad. E eu estava orando essa semana. And I was praying this week, E eu falei, Pai, and I said, Lord, eu quero falar com o seu povo. I want to talk to your people, Mas como que eu vou falar? but how am I going to do it? Por que, irmãos? Why, brethren? A igreja tem crescido. Because the church is growing. E o desejo do nosso coração And the desire of our é hearts que essa igreja seja como o coração do Pai. is that this church is like the heart of our Father. Um Pai que não faz A Father that is not doing acepção de pessoas. difference of people. Vou repetir. Nós temos um Pai maravilhoso We have a wonderful Father, que não importa o que você faz. which for him doesn't matter what you do. Ele sempre está de braços abertos, He's always having his arms open, esperando por você waiting for you, de qualquer jeito. whatever. Não importa way. como você esteja, It doesn't matter how you are não importa o que você esteja passando. or what you're going through.
A casa do Pai está sempre aberta para você. The house of our Lord is always open for you. E o que me entristeceu essa semana And what made me a bit sad this week foi que uma pessoa veio falar comigo. was that a person came to speak to me, Uma pessoa que conhece a palavra. a person who knows the word, Uma pessoa muito amada. a person which is very lovely. Ele falou assim, pastor, He said, Pastor, eu amo a igreja. I love the church. Eu amo a IBF. I love IBF. Mas quando eu cheguei lá, But when I got there, eu vi pessoas I saw people que a minha concepção that in my conception não deveriam estar lá. should not be there. Irmãos, aquilo me entristeceu muito. So, brothers, that made me very sad. Eu pude ministrar o coração dessa pessoa I could minister the heart of this person e falar para ela. and tell her Eu falei, olha, nós vamos na igreja and say, look, we go to the porque church nós reconhecemos because we recognize a nossa necessidade our needs de termos um Salvador, and our need to have a Savior, de termos alguém to have someone cuidando de nós. taking care of us. Porque sim, Because yes, nós somos maus. we are bad Nós sometimes. fazemos coisas terríveis. We do terrible things, Mas nós queremos, but we want em um determinado momento, at a point in time sermos tão cheios da presença desse Pai to be maravilhoso, so full of this wonderful Dad who is que here, vai nos tirar dessas coisas terríveis that will take us from those terrible things que nós fazemos. that we do, E que nós somos transformados and that we are transformed de glória em glória. to glory and glory. Porque como eu falei aqui muitas vezes, Because as I said many times, a igreja, irmão, the church não é para os perfeitos. is not for the perfect ones. A igreja, irmão, não é para aqueles que precisam de ajuda. The church is not for those who only need A support. igreja é para os The pecadores. church is for the sinners. A igreja é para os necessitados de um Salvador. The church is for those who are in need of a A Savior. igreja é para aqueles que reconhecem The church is for those who recognize a necessidade de ter alguém the need to have someone cuidando taking care e intercedendo diante do Pai, and interceding in front of the Lord para nós não sermos for us to not be consumidos pelo fogo de Deus. consumed by the fire of the Lord. É esse o propósito dessa igreja. That's the purpose of this church. É isso que nós temos no coração. This is what we have in our hearts. Nós não fazemos acepção de We don't do pessoas. exception. Como líderes da igreja, nós nunca fizemos acepção de pessoas. As leaders of the church, we've never done exception of people. Todos são bem-vindos aqui dentro. All are welcomed inside Porque here. quando eu entrei na igreja pela primeira vez, Because when I entered the church for the first time, quando a pastora Daniela entrava na igreja, when Pastor Daniela entered the que a church, gente se sentia encardido, and we were feeling dirty, a gente cheios de pecado, full of sins, cheios de sujeira, full of dirtiness, impregnado pelos atos lascivos que nós fazíamos. impregnated by the wrong things we used to do. Nós tínhamos a sensação que nós não éramos dignos We had the sensation that we were not de entrar na dignified igreja. to enter the church. A gente fala assim, não, na igreja só tem gente pura. We used to think the church only has pure Aquele people. lugar não é para nós. This place is not for us. Mas não foi isso que aconteceu lá. That's not what happened. Aquela igreja nos recebeu. That church received us, Aquela igreja orava por nós. and this church prayed for us. Deus preparou um time ao nosso redor God prepared a team around us para interceder por nós, to intercede for us, para tirar cada casca de ferida to take all the wounds we que had, nós tínhamos that we used to have, e começar a colocar o bálsamo de cura and started to put the Nas- healing on us, nas nossas feridas, in our wounds, porque nós tínhamos muitas feridas, irmão. because we had so many wounds, brothers. Uma ferida mais profunda que a outra. One wound deeper than the other. Era como uma casca de cebola. It was like an onion skin. Precisava ir tirando uma por uma, Like we had to take one by one até conseguir chegar no centro. until we reached the center. Irmãos, Brethren, Ananias apresentou diante do Pai: Ananias presented in front of the Lord, Ananias, Pai,
Lord, Senhor, eu sei o que esse homem tem feito I know what this man has been doing contra nós cristãos. against us, the Christians. Eu não quero ir lá, I don't want to go there porque ele é assim. because he's like that. Meus irmãos, My brothers, eu quero pedir, I would like to ask, não é nem do fundo do coração, porque você não precisa ir tão fundo no meu coração para saber disso, é já no comecinho mesmo. is in the beginning of my heart. You don't need to go that deep in my heart. Irmãos, vamos receber os irmãos que chegarem na igreja Let's receive all the brothers who arrive at our church de braços abertos, with open arms, de corações abertos. with open hearts. A IBF nós temos uma visão internacional. At IBF, we have an international view or vision. Nós temos os nossos irmãos, We have our brothers, os africanos, the Africans, que estão vindo nos abençoar, irmãos. who are coming to bless us. Semana que vem, Next week, nós vamos começar um culto para a nossa família filipina. we're going to start a service to our Filipino family. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Eles já congregam They are already congregating with us lá no restaurante Indeira, at a restaurant in Deira, mas estão crescendo. but they're growing. Não cabe mais no restaurante. They can no longer fit at the restaurant. Pastor Fernando e pastora Gretchen Pastor Fernando and Pastor Gretchen, vieram falar comigo. they came to speak with me Pastor, nós precisamos de um lugar para adorar a Deus. and said, Pastor, we need a place to worship the Lord. Nós providenciamos uma sala para eles aqui no prédio. We will prepare a room for them here at the hotel. Nós vamos cobrir o custo, porque eles são IBF We're também. going to support with some costs. Você é parte disso. You are part of this. Nós estamos crescendo. We are growing. Eu preciso que você abra o seu coração I really need that you open your e heart quebre os sofismas que você tem lá. and break the ideas that you have inside Que there. você quebre os sofismas que você tem na sua mente. That you break the standards and sophisms that you have in your head. Abre para mim, querido. Open for me, please. É o André que está lá na É o projeção? André. Abre aí, Del, o livro de Provérbios, capítulo 6. Please open Proverbs chapter 6. Eu preciso que você abra a sua mente, irmão. I need that you open your mind Porque você precisa entrar numa outra dimensão because you really need to go into another dimension da presença do Senhor. of the presence of our Lord. Porque olha o que diz a palavra de Deus. Because please look at what the Word of God says. Você vai ouvir através da minha boca, You're going to hear it through my mouth, mas é a palavra de Deus que está dizendo. but that's the Word of God which is saying that. Diz assim a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 6, The Word of God says at Proverbs chapter 6, do versículo 16 ao 19. from verses 16 to 19. Fala assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e essa é a 7ª. Eu que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, Brethren, a palavra de Deus é tão linda the Word of God is so beautiful que a partir de hoje, that from today, tendo conhecimento desta palavra, having knowledge of this Word, eu quero que você anote aí. I want that you take note there. Livro de Provérbios, capítulo 6, Book of Proverbs, chapter 6, entre os versículos 16 verses 16 e 19. to 19. A partir de hoje, From today, eu estou I'm not blameful anymore dos seus erros. of your mistakes. Amém? O Amen. ensinamento chegou.
The teaching is there. Aleluia. Amém? Amen. Então agora cabe a vocês. So now it's up to each one of you. Se vocês querem continuar fazendo mal, If you want to do evil, se vocês querem falar mentira if you want to keep saying lies, e principalmente and principally criar contenda talk against others entre os irmãos. among the brothers. Olha como Deus é bom. Look how God is good. E a palavra é poderosa. And the word is powerful. Amém? Amen. A partir de hoje, From today, eu vou subir o nível. I'm gonna raise the level. Aleluia. Porque eu não quero Because fofoca na igreja. I don't want gossip at the church. Eu não vou admitir I will not admit um irmão semeando contenda contra o outro. a brother talking about the other brother. Eu não vou me alegrar I will not be happy se eu tiver que abordar essa pessoa if I have to talk to this person e mostrar a palavra de Deus. to show the word of God. Por favor, me poupem disso. Please spare me. Mas se tiver de fazer, But if I have to do, eu vou fazer. I will do. A ceia está pronta. The communion is ready. Nós iremos ceiar. We're going to have communion. É chegado um novo tempo na igreja, It's irmão. a new time at the church. Amém? Amen. Enquanto eu ministro, While I'm ministering ceia. the communion, você vai fazer um voto com Deus. you're going to do a vow with the Lord. Você vai pedir perdão ao Senhor You're going to ask forgiveness to the Lord de quando você foi usado pelo diabo for when you have been used by the devil para criar contenda, to speak bad things, para falar mal do seu irmão, da sua irmã, to say bad things about your brothers and sisters, ao invés de orar por essa pessoa. instead of praying for those people. Irmãos, eu ouvi algo Brothers, I heard no something começo da minha conversão, at the beginning of my conversion. que era, hoje ele já era pastor na época. He was already a pastor at that time, Ele falou assim: olha, and he said, se você vai falar alguma coisa a respeito da saia da irmã, if you're going to say something about the skirt of that sister, você tem que orar por ela para Deus dar uma saia nova para you ela. have to ask the Lord to give her a new skirt. Amém? Amen. Não é virar para o teu vizinho It's not because the e falar: neighbor, nossa, tá vendo a saia da irmã? do you see the skirt of that sister? Irmãos, Brothers, quando eu cheguei na igreja, when I arrived at the church, eu não cheguei com um shortinho curto, não. I didn't come with a Mas Very tiny short. eu cheguei praticamente nu na igreja. but I was mostly naked at the church Porque eu estava cheio de pecado, because I irmão. was full of sins. E a última coisa no mundo que passava na minha cabeça And the last thing that was going through my head era a maneira como eu me vestia. was the way I used to dress. Às vezes você não sabe se a roupa que a irmã tem, Sometimes you don't know if the clothes that the se sister aquela is having, saia é a única saia que ela tem. if that skirt is the only one she has. Você não sabe se ela veio do trabalho dela, irmão. You don't know if she came from her work. Irmão, vou te falar uma coisa. I tell you something, A brothers. palavra de Deus fala, sabe o quê? The word of God says, you know what? Que pecadores e prostitutas That sinners and prostitutes entrarão no reino de Deus antes will enter the kingdom of God de before muitos filhos do Senhor. many of the sons of our Lord. Sabe o que é isso, irmão? You know what is this? Toda honra e glória seja dada a Ele. All honor and glory is given to the Sabe o Lord. que é isso? Do you know what this is? Porque essas pessoas foram alcançadas Because verdadeiramente. those people were really reached, Como Paulo foi alcançado. like Paul was reached. Ninguém pregou para Paulo, irmão. Nobody preached to Paul. A palavra não fala. The word doesn't say. Paulo teve um encontro com Cristo. Paul had an encounter with Christ. Ficou trancado numa casa porque não podia sair, que ele estava He cego. was locked in a house because he could not leave. He was O blind. irmão foi lá, colocou a mão na cabeça A dele, brother came and put his hand in his head, orou por ele, prayed for him. foi cheio do Espírito He Santo was filled with the Holy Spirit. e já saiu feito um doido, incendiando And he Damasco, left pregando like a a palavra. crazy, speaking about the word.
É isso que tem acontecido no nosso meio. That's what is happening among us. É isso que eu quero ver diante dos meus This olhos. is what I want to see in front of my eyes. Irmãos, a palavra de Deus fala. Brothers, the word of God says, O reino de Deus não consiste em palavras. the kingdom of God is not consisted by words. O reino de Deus consiste em poder. It consists of power. Amém? Amen. Agora nós temos visto What we have seen, as pessoas sendo transformadas people being transformed pelo poder do Espírito Santo By na the- vida dessas pessoas. by the power of the Holy Spirit among us. E tem escolhido essa igreja. And it's choosing this church. Irmão, se você já é crente maduro, If you are already a mature believer, você vai ver um monte de coisa you're sobrenatural going to see a lot of supernatural acontecendo diante dos seus olhos. happening in front of your eyes. Isso é um privilégio tremendo. And this is a tremendous privilege. Então, irmão, quando você vê alguma coisa que você não goste na igreja, So brothers, when you see something that you don't like at the church, ao invés de você criticar, instead of criticizing, venha orar. come and pray. Ore pela vida da pessoa. Pray for the life of this person. Porque às vezes o Espírito Santo está levando os seus olhos a ver algo. Because the Holy Spirit is allowing you to see something, Não para você criticar, not for you to criticize, mas para você orar. but for you to pray, Para você abençoar. for you to bless. Porque grandes coisas vão acontecer Because great things will happen na vida daquela in pessoa. the life of this person. Irmãos, Brothers, tem gente. there are people, E eu vou dar o meu exemplo, tá? and I'm going to give you my example. Eu confesso que nos últimos anos, I confess that in the last few years, principalmente nos últimos 2 anos, in the last 2 years, eu passei um tempo muito difícil, I've gone through a very difficult time onde eu fui tratado, aprendi muitas coisas. where I have been treated and I have learned a lot of things. E eu abandonei algumas coisas. And I have decided to abandon some things. Uma delas foi meu corpo físico. One of them is my physical body. Eu engordei aí quase que 7, 8 quilos. I have gained around 7 to 8 kgs. Que eu vinha fazendo exercício. I have been exercising. Estava muito feliz fazendo minha rotina diária de exercício. I was very happy having my routine of exercise. Mas aí quando eu fiz a cirurgia, que eu tirei 1/3 do intestino, But when I did the surgery, which I took away 1/3 of my intestine há 2 anos atrás, 2 years ago, aquilo desenvolveu uma hérnia no meu abdômen. that has developed a hernia. E eu não pude mais me exercitar como eu gostava. And I could not exercise no longer as I used to like. Eu tenho dores ainda por causa dessa hérnia I no meu still abdômen. have pain due to this. E aí eu falei, já não posso fazer exercício. And then I said, I cannot do exercise. Preocupado com as coisas, Worried about the other things. eu passei a comer mais. I used to eat more. Engordei de um tanto que eu não gostava, nunca fui do jeito que eu estava. I got a lot of weight, the way I never been before. E agora eu estou me preparando, And now I'm getting ready porque há tempos para todas as coisas. because there are times for everything. Eu já poderia ter operado antes, I could have done the surgery already, mas aprove ao Senhor but thanks to the a Lord preparar uma data no mês que vem, to prepare a date next month onde eu vou fazer essa cirurgia. where I'm going to do this surgery. E para isso eu preciso emagrecer. And for that I have to lose É weight. por isso que eu estou emagrecendo. That's why I've been losing weight. Mas o que eu quero dizer para vocês, But I would like to tell you, às vezes o seu corpo físico sometimes your physical body está passando algo is going through something que está somatizando da tua alma. which is summarizing your head. E você não Your soul. sabe o que aquela pessoa está passando, irmão. And you don't know what this person is going through. Às vezes aquela pessoa, ela tá, às vezes, ela tá ansiosa. This person maybe is Às anxious, vezes ela está preocupada. worried. Irmãos, nós temos no nosso meio We have among us algo como a depressão, some depression, a opressão também, que são coisas diferentes. some oppression. Those are two different things. E isso é normal, And this is normal. porque a depressão Because the depression é algo que acontece intimamente relacionado aos nossos neurotransmissores. is something that happens related to É our um neurotransmitters. processo químico. It's a chemical process Claro que envolve as nossas emoções, which involves our emotions, mas e que tem tratamento. Nós somos uma liderança
We are- que nós cremos no tratamento químico da depressão. We are a leadership which we believe in the chemical treatment of depression as well. Claro, tem o lado espiritual, Of course, there is the spiritual side, mas a depressão é uma patologia real. but the depression is something real. Só que às vezes você tem contato com uma determinada pessoa But sometimes you see a certain person e você não sabe o que a pessoa está passando. and you don't know what this person is Às going vezes a through. pessoa está deprimida, This person might be depressed, está sem emprego. no job, São muitas as questões. Ou está passando uma situação difícil no relacionamento. or is going through a difficult situation in their relationship. E às vezes a gente não entende. And sometimes we do not Às vezes a understand gente acaba criticando essa pessoa. and we criticize this person Ao invés de ajudar, irmão. instead of helping. Você vai lá, você coloca mais peso sobre a vida da You go pessoa. there and you put more burden in the lives of this person. Irmãos, essa não é a igreja que nós queremos. This is not what we want. Porque o Pai nos recebeu de braços abertos. Because the Lord received us with open arms. Quando o pai recebe o filho pródigo, When the son received the prodigal son, o filho pródigo está pronto para pedir perdão para o pai. the prodigal son is ready to Ele ask quer for falar. forgiveness. He wants to speak. Pai, me perdoa porque pequei contra ti e contra os céus. Father, forgive me because I sinned against you and heavens. O discurso de arrependimento estava na ponta da língua do filho. The repentance speech was in his mouth, Mas o pai não quis nem saber. but the Lord didn't want to O know. pai recebe o filho, The Lord just received the traz para son. dentro de casa, He bring inside home again. faz uma festa, He does a big party. manda dar banho no filho, Has to give him shower, cobre o filho de autoridade, coloca cover o him with anel. authority, put him a ring. O pai não ficou, filho, senta aí, vamos ter uma conversa. Hoje o chicote vai He estar lá. didn't say, okay, sit here, let's talk. Today something will happen. Eu estava aqui te esperando mesmo. O que você fez com o dinheiro, I filho? was here waiting. What did you do with the money? O pai não faz isso. He didn't do that. O pai te recebeu como você estava. He received as you are, O pai as me you were. recebeu, irmão. He received me. Glória a Deus. Quem é você, às vezes, para colocar mais peso na vida de uma Who pessoa? are you to maybe put more burden in the lives of this person? Isso é muito sério, irmão. This is really serious. Ao invés de você colocar peso na vida de uma pessoa, Instead of Ora adding por more ele. burden, pray for him, for her. faz um jejum pela vida desse irmão, Do a fasting for the life of this pela person, vida dessa irmã, for the life of this sister, que às vezes, sabe, vem no culto, fica no WhatsApp. which sometimes come and it's on the Ô, WhatsApp. pai, Oh, a Lord. vontade é... Acaba a bateria agora, mas... Abençoa, pai, tenha um particular com ela na madrugada. Talk to her during the night. Enche ela da tua presença. Make her full of your Porque, presence. gente, Deus é maravilhoso. God is wonderful, E Ele tem feito tantas coisas boas and He's been doing so many good things no nosso meio. among us. A marca do ministério de Jesus está aqui agora nessa The mesa. mark of ministry of Jesus is here in this table. E Jesus, irmão, preparou uma mesa para você, Jesus prepared a table for you para celebrar o que Ele fez por to você. celebrate what He has done for you. E nós vamos estar todo mundo junto de novo na glória no casamento de Jesus. And we're irmão. going to be all together at the glory and the wedding of Jesus. A gente tem muitas, infinitas razões We have many reasons para celebrar. to celebrate. Nós temos os desafios, We have challenges. nós temos, né, aflições, We have mas a afflictions. nossa vida com Cristo But our life with Christ é infinitamente mais rica, is much, much de richer momentos maravilhosos com Ele, of wonderful moments with Him do que de aflição, irmão. than of affliction. Sabe? Só eu sei o tanto que eu saí fortalecido desses últimos 2 anos. Only irmão. I know how much stronger I came out after those 2 years. Deus fez algo, me virou do avesso, aquela história do odre, lembra God- da pregação do odre? God turned me inside out. Ele tirou as costuras He took me the stitches e virou o odre do avesso. and Pegou o que He tava, ele fez isso, ó. switched me on the other side. Me colocou no sol He put com me óleo at the sun with the para oil curtir. to prepare. E olha como é que eu estou hoje, estou feliz, cheio And do look Espírito how Santo. I am today, full of the Cada Holy vez Spirit. mais animado, cada vez mais forte. More stronger and happier. than Irmãos, before. para os irmãos do J-Man, quem é do J-Man? For the Levanta brothers a of mão. J-Man, raise your hand. Eita glória flamejante. Hey, glory. Começamos um devocional diário, We started a daily devotional todos os dias da semana, não final de semana, every weekday from Monday to Friday, às 6 da manhã. 6 a.m. E ó, não, mas, né?
E todos os dias, and every day, temos tido uma assiduidade de quase 20 irmãos. we are having more or less 20 brothers joining us. Olha isso. Amém. Amen. São irmãos que acordam ou estão ali, um está dirigindo, Those are brothers who wake up. Some outro of está them na are driving. academia lá puxando ferro. Some are at the gym. Vai lá, mostra, tá lá. Isso, meu irmão. Vamos orar para dar They're minha força pro irmão exercising. They're aí. showing Cada um de um jeito tá a coisa mais linda. each one of your own ways. So beautiful. E a gente está abençoando o dia do Senhor. And we are blessing the day of the Lord. Porque nós temos muitas razões para nos Because we alegrar, have irmão. many reasons to be happy. Amém? Amen. Então, irmãos, vamos nos preparar como casa do So Senhor. let's prepare the house of the Lord. Para preparar quem o Senhor vai mandar. To prepare who the Lord is Que Ele going to vai send. mandar muitos. He's going to send many. E não sou eu, And irmão. it's not me. Somos nós It's us. que vamos receber esse povo We are maravilhoso. all going to receive this Que não wonderful importa o people. que esse povo tem And feito. it doesn't matter what they have Não done. importa de onde esse povo It vem. doesn't matter where Não they come importa from. o que esse povo está fazendo. It doesn't matter what A they're roupa doing. que está usando. The clothes they are A maneira using. como eles são. Diante do Pai nós somos um. In front of the Lord we are one. E o Pai está aqui. And the Father is E here. como Ele nos recebeu, Like He has received Ele us. quer receber a todos aqui. He's going to receive all here. Amém? Amen. Então eu quero convidar você, irmão, para você vir servir da I ceia. would like to invite you to serve of the Para nós communion. termos um momento juntos. So we can have a wonderful Em moment nome de together. Jesus. In Jesus' name. Amém. Nós temos lugares aqui, lá. We have E lá no places fundo here in também. the center, at the back, and on both sides. Was a wreck. I remember who I was lost, I was blind, I was running out of time. Sea separate, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven strong to build it here inside. And there at the cross, you paid it that I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside a tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And life has no sting, and life has no end. For I have been transformed for the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Amém, igreja. Vamos levantar, vamos cear todos Amen. Let's juntos. stand and have the communion. O Senhor está aqui, The amém. Lord is here. Amen. Irmãos, Brothers, olha o tanto que
Paulo foi usado por Deus. Look how much Paul has been used by the Lord. Depois, ó, tarefa de casa, em segunda. Homework. Depois você lê o livro de Atos, capítulo 9. Read the book of Acts chapter 9. Ele pregou tanto em Damasco He's been preaching so much at que Damascus os fariseus que tinham enviado ele para prender e matar cristãos that the Pharisees that which they sent to arrest and kill Christians, estavam querendo matá-lo. they wanted to kill him. Estavam querendo matar Paulo. They wanted to kill Paul. Tamanha obra que ele começou Such big work he started there fazer no meio dos gentios. Among the Gentiles. Eu vejo muitos Paulos aqui. I see many Pauls here. Um Paulo, se pudesse falar assim, uma Paula, Many Pauls, mais lindo, mais linda que o outro. all of you more beautiful than each other. Eu vejo vocês incendiando lugares I maravilhosos, see you all com a presença, com a sharing transformação, with the querido, transformation, com a transformação with the que o transformation Senhor fez na sua that vida, the Lord has done in your lives. em nome de In Jesus. Jesus' name, Ó, pega assim o corpo de Cristo take the body of Christ e se alegra, irmão. and be happy. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração Let the nessa Holy hora. Spirit minister your heart at this moment. De tamanha alegria It's so big e joy gratidão a and Deus gratitude to the Lord que te ama, que deu a vida por who você, loves you and gave His life for you. por causa daquele corpo que foi pendurado no madeiro. Because of that body that was hanged at the cross, Um corpo inocente, querido. a sinfulness body, Um corpo livre do pecado, free of the sins, que substituiu você, irmão. that has replaced you. Quando você olhar para a cruz, When you look at the cross, você vai ver a cruz vazia. you will see an empty cross. Sabe por quê? Do you know why? Porque era para você Because estar it lá, was for you to be there. mas porque Ele foi no seu lugar, But He replaced you, aquela cruz está vazia. and that cross is now empty. A tumba está vazia. The tomb is Era o empty. seu lugar da morte, irmão. It was your place for the Mas death. Ele tomou para si, chamou toda a But He responsa took for Himself and took all the responsibility para estar conosco até a eternidade, meu querido. to be with us until eternity. Então levanta aí o corpo de Cristo assim, ó. Raise the body of Christ Aperta, aperta, aperta. Fala, Jesus, and say, Jesus, eu te agradeço I thank you pela obra da cruz, for the work of the cross, porque era because it was para eu estar lá, me to be there, mas aprove a Ti but thanks to you, me substituir you replaced me e me justificar. and justified me. Eu te agradeço, Senhor I Deus, thank you, dear Lord, pelo que o Senhor fez for what you have done lá no Gólgota. at the Golgotha. Era para eu estar lá, It was for me to be there, mas hoje eu estou aqui but I'm here today celebrando celebrating as alegrias the happiness que o Senhor fez na minha vida. that you made in my life. Irmãos, pela fé, For faith, by nós faith, consagramos a Ti, we Senhor. consecrate to Teu you corpo. your body. Irmãos, receba pela fé Receive by faith o corpo de the Cristo, body of Christ. em nome de Jesus. In Jesus' name. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that made us sons and daughters. We are ransomed by the Father through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. We are ransomed by the Father through the Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness to your glorious light.
Amém, meus queridos. Amen, my beloveds. Deus é bom, hein? God is good. Amen. Obrigado, Pai. Vamos dar uma salva de palmas por esse Deus Let's applaud maravilhoso. our Lord. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Glory Pai. to God, Lord. Eu preciso de mais 5 minutinhos da sua atenção. Just need 5 more minutes. Senta um pouco. Sit down a little bit. Primeiro, vê qual que está na sequência primeiro aí, Dé. É, só a foto. Do nosso irmão Loren. For our brother Lauren. Esse irmão, This brother, o nome dele é Loren. his name is Lauren. Eu quero ler um pouco da história de vida deles para I vocês. want to read a little bit of his history for you. Loren Cunningham, Lauren, fundador de Jovens com uma Missão, he was the founder of Youth with a Mission. conhecido como Jocum. Is known as Jokun. YWM. YWM. Yeah. YWM in English. Eu vou ler um texto que fala dele. I'm going to read a text that speaks about him. Loren foi a primeira pessoa na história Lauren was the first person in history a viajar em nome de Cristo e da Grande Comissão to travel in the name of Christ and the Great Commission para todas as nações soberanas da terra. to all sovereign nations across the world. Todos os países dependentes e mais de 100 territórios e ilhas. All dependent countries and more than many islands. Ele foi chamado de desregulador de missões, He was called as a deregulator of missions porque quebrou o paradigma missionário da década de 60 because he has broken the paradigm, the missionary paradigm in ao the criar 60s oportunidades para que jovens servissem a curto prazo, by creating the opportunity for the youth, the young people, to serve with a short period. interdenominacional e globalmente sem salários. Interdenominational and without salary. Essa visão abriu portões para que milhões de pessoas This vision has opened the gates for millions of people pudessem vir de todos os lugares e ir para todos os lugares como missionários. so they could come to many places as missionaries Ao redor do mundo para proclamar across the world to proclaim a verdade de Deus e demonstrar o seu amor. the truth of the Lord and demonstrate His love. O ministério que ele fundou, Jocum, um movimento missionário global em constante expansão, His ministry has been in constant expansion. nascido em 1960, o ministério He was born in the ministry was born in 1960. alcançou todas as nações do mundo por meio de evangelismo, It has reached all nations across the world through the evangelism, treinamento e ministérios de misericórdia. training, and ministry of mercy. São dezenas de milhares de obreiros de tempo integral em mais de 200 países, Those are dozens of millions of people working em in várias denominações e tradições cristãs, in different denominations and Christian traditions, servindo em mais de 2.000 locais, served in more than 2,000 places em quase 200 nações. in almost 200 nations. Vou parar por aqui. I'm going to stop here. Meus queridos, My beloveds, ele acabou de ser recolhido he has just been taken away com 88 anos. with 81 years. Mas olha o legado que esse homem deixou. But look at the legacy that he left. Deus tem nos dado God has been giving grandes oportunidades. great opportunities. Cabe a você pegar. It's up to you to take them. Deus é bom e nós temos, irmãos. Ó, Jesus falou: orai pela seara, God is good, and Jesus said, pray porque os trabalhadores são poucos. because the workers are little. Irmãos, nós temos, Brothers, we have, como o apóstolo Paulo fala, as Apostle Paul said, sejamos imitadores de Paulo, porque Paulo imitava let Cristo. us be imitators of Paul because Paul was an Esse imitation of homem que Christ. está aqui,
this man who É was um dos here, maiores evangelistas que já existiu na face da terra. one of the biggest evangelists in the world. É um grande exemplo para você. Is a great example for you. Que às vezes você está desencorajado. Because if you're discouraged, Eu quero te falar, não faça I isso. wanted to tell you, do not do it. Levanta, chacoalha a Stand poeira up, shake the dust. e vamos se encher e vamos pregar o Let's get full, evangelho, let's preach the gospel. porque o evangelho vem sendo pregado. Because the gospel has been preached. O reino vem The expandindo kingdom is expanding. e grandes coisas estão acontecendo, And amém? great things are happening. Então eu quero ter um minuto de oração pela Jocum. So I would like to have 1 minute of prayer for his ministry. Ora pela Jocum, Max, Pray por for favor. Jocum, querido. Max. Vamos abençoar esse ministério. Em nome de Jesus. Deus, Lord, Só aí. eu era criança ainda, igreja, e eu fui envolvido foi o meu primeiro chamado ministerial, foi pela Jocum. Eu fui I envolvido was a child still, and my first call for missionaries through Jocum, porque eles têm um projeto chamado King's Kids. because they have a project called King's Kids. King's Kids, E as crianças doam as suas férias para fazer um projeto evangelístico. and the kids donate their vacation to do an evangelistic Você project. fica me dando ideia, viu? Depois. Do not give me ideas, Max, please. We spend a gente passa 15 dias treinando as coreografias e as músicas e We 15 dias evangelizando. We spent 15 days training for the choreography and the musics, and 15 days preaching and evangelizing. A sede da Jocum Brasil é em Belo Horizonte. It was their headquarters in Belo Horizonte, a city in Brazil. A gente foi lá. Desculpa, eu we era were para there. orar, mas It was for me only to preach, but sorry, Leandro. e eu fui da primeira campanha King's Kids Rio de Janeiro. And I was at the first Glória a campaign Deus. for King's Kids in Rio. A gente pregou muita favela, foi muito legal. Fomos no Bangu 1, Bangu 2, So we Bangu were- 3, Bangu 4. We were at many favelas in Brazil, many places. Eu tinha 12 anos só. I had only 12 years old. Pai, eu te louvo por esse ministério, Pai. Eu te agradeço porque houve um despertar de dezenas de milhares de jovens para cumprir o teu chamado através desta missão, Pai. Através dessa instituição que tem abençoado tanta gente. Muitas e muitas, milhares e milhares de pessoas vieram conhecer o teu nome através deste chamado, desta missão, desta instituição, Pai. Que nada mais é o chamado que o Senhor deu na Bíblia para que nós fôssemos e pregássemos o Evangelho. Amém. Sem paradigmas, sem fronteiras, sem barreiras, Pai. E a tua palavra diz que nós, enquanto jovens, profetizaríamos. E esse é o chamado da Jocum, profetizar. Que o jovem vai profetizar as nações, Pai. Amém. Nós te agradecemos por essa instituição. E nós te pedimos, Pai, ser com a Jocum ainda agora, ainda mais agora, com a perda do teu amado, Pai, do teu filho. Nós perdemos ele, o Senhor ganhou ele aí, sim, Pai. Ser com a família, Pai, que chora pela morte dele. Ser com os obreiros, Pai, que eles possam estar cada vez mais encorajados a pregar o teu evangelho, Pai, sem fronteiras, Pai. Com esta missão, levar esta missão, Pai. Ser conosco, que nós sejamos como a Jocum também, Pai. Que os nossos jovens, Pai, possam ter uma certeza profunda do teu evangelho nos corações, a ponto de sair como Paulo pregando no dia seguinte da conversão, Pai, sem nem pensar o que ele está fazendo, Pai. Só cheio do Espírito Santo de Deus, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amen. Eu já tenho. Amém, queridos. Amen, beloved. Estejam orando pela Jocum. Pray for the Vai his vir um ministry. novo tempo, vai A new expandir time mais ainda will em come. nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Eu tenho um aviso, projeta para mim aí, Dé. One last, Na verdade é um information. convite it's an invitation do discipulado for the discipleship que prepara para o batismo. that is prepared for the baptism. Tá aí ou não? Tá no forno aí? Então é o seguinte, esse discipulado ele é online pelo Zoom This discipleship is online ou through Google Zoom Meet, or Google Meet, aonde vocês têm aula uma vez por semana. where you have class once a week. É um discipulado que prepara para o batismo. It's a discipleship that's prepared for the baptism. Mas pastor, só posso fazer se eu for me batizar? Ou... Can I only do if I'm baptized? Não. No.
Se você acabou de aceitar Jesus, If you have just accepted Jesus, se você quer conhecer um pouco mais o básico da palavra de Deus, you want to get to know at least the basic of the Word of God, você precisa fazer esse you discipulado. gotta do this discipleship. Amém? Amen. Esse discipulado tem edificado a vida de muitas pessoas. This discipleship has been edifying the life of many people. Nós vamos fazer um batismo agora no fim desse mês. We're gonna do a baptism now at the end of October. Já temos de 15 a 20 para serem batizados. We have around 15 to 20 to be baptized. E assim, se você quiser ainda ser batizado e você não está fazendo discipulado, And if you want to be baptized and you're not doing the discipleship, comece essa semana start this week para você ser batizado so you can be baptized o mais rápido as possível. quick as possible. Porque se é de Jesus, irmão, Because that's for Jesus. não brothers. perca um pouquinho que seja. Do not miss. Não perca. Do not miss it. Esse vai ser o último discipulado até o fim do ano. This is going to be the last discipleship until the São end. 10 aulinhas. It's 10 classes. Esse já é a 6ª edição do This discipulado, is our 6th edition, que tem edificado a vida de muitas pessoas. which is edifying Amém. the life of many people. Então, quem quiser fazer o discipulado, So if you want to do the discipleship, levanta aí, pastora Rita. talk to Pastor Rita. Vem falar com a pastora Rita, She's responsável. standing, she's responsible. Aproveita e dá uma salva de palmas pela vida dela. Amém. Vamos fazer o discipulado, aprender Let's da do the palavra de discipleship Deus. and learn about the Word of God. E mesmo porque nós também temos aos sábados And every Saturday, a escola we bíblica, have our biblical school, que é todo sábado, 1 hora antes do culto. which is every Saturday, 10 a.m. Você vem para aprender mais da You palavra. come to learn more of the Word. Porque o conhecimento da palavra Because the knowledge of the Word é o que vai te dar base, is what is going to give you the vai te base. dar sustentação. It's going to sustain you. Amém? Amen? Então não perca, nós estamos oferecendo a você We are offering to you, do not miss it, o material. the material. Cabe a você escolher se vai usar ou não. So you can choose whether you use Amém? or not. Amen? Então vamos levantar para receber a bênção, Let's irmão. receive the blessing. Please stand. Glória a Deus. Glory to God. Abra as mãos assim, ó. Open your hands. Quem nos visita pela primeira vez, quiser vir aqui me dar um abraço, vem, você vai ser muito If you're bem-vindo. visiting us for the first time, come and give me a hug. Se você precisar de uma oração também, vem, que você vai If you need receber a em nome de prayer, also Jesus. please come. Abra as mãos. Open your hands. Que o amor do Pai, With the love of the a Father, graça do the Filho, grace of the Son, a comunhão do Espírito the communion Santo of the Holy Spirit seja com be vocês with you até a volta de Jesus. till Jesus E comes. o povo de Deus diz: Amém, amém, amém. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã. Antes de ir embora.